Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho a presença aqui do meu amigo aí, meu irmão, Brustolin, primeiro tenente do Corpo de Bombeiro. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Deixa eu começar aqui, mandando um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aí, Vânia Talasso, a minha esposa Sueli, o Antônio Hortense dando boa noite para nós aí, José Luiz Leme aí, Fonseca, dando boa noite, o Igor. E como de costume, quero deixar uns brindes para os nossos convidados aqui de sempre. Bacana. Carteirinha de documento da Autoescola Aprendiz do nosso patrocinador. Obrigado. Você que gosta de esporte também, um Energy Drink. Bom, isso é bom. Esse daqui é bom, que ele é zero de açúcar, entendeu? Adocicado já das frutas. Legal. Uma caneta personalizada do nosso programa. E a nossa tradicional caneca aí do podcast de Olho na Cidade, com o nosso parceiro Pedro aí da Astor Brindes aí. Obrigado. Eu que agradeço aí. Tem como eu vir mais no programa? Opa, com certeza. Ganhar mais brindes. É o que eu falo, coisa boa sempre volta a casa, né? Mandar um abraço aqui para Helena Gomes, aqui que está nos assistindo também. E se apresenta para a gente aí, para quem não te conhece. Bom, eu sou o Tenente Brustolin, né, comandante atualmente aqui do Corpo de Bombeiros de Americana. Eu fui soldado também no Corpo de Bombeiros, entrei há 15 anos na instituição. De lá para cá fiz alguns cursos, né, inclusive o curso de formação de oficiais. E voltei para a Americana, trabalhei como soldado na parte estritamente operacional. E hoje eu estou como comandante, né, voltei para a Americana, depois de 5 anos fazendo cursos, né, a gente voltou para comandar a cidade. E hoje eu desempenho uma atividade, vamos dizer assim, híbrida, né, mista. A gente tem a responsabilidade administrativa, nós temos responsabilidade sobre a área técnica, né, a área de prevenção, e também atendemos as ocorrências, também temos a nossa demanda operacional. Então, hoje, eu desempenho diversas funções, além da parte de atendimento de emergências. Certo. E quanto é o efetivo hoje aqui do Corpo de Bombeiro em Americana? Hoje, nosso efetivo total, Paulo, é de 32 militares. 32 militares. Todos aquartelados. Na verdade, a gente divide entre esses 32, eles são divididos entre administrativo, área técnica, que é a área de prevenção, e a área operacional. A nossa parte operacional, a gente tem uma equipe trabalhando por dia, né, enquanto outras 2 equipes estão descansando. O regime de trabalho operacional é 24 horas por 48 horas de descanso. Ah, bacana. E você sempre trabalhou no bombeiro? Foi Sempre no bombeiro. Eu tive uma breve passagem, né, pelo policiamento de área, né, que a gente chama, lá em São Paulo, no centro de São Paulo. Assim que eu me formei na Academia do Barro Branco, por força de norma da Polícia Militar, a gente tem que passar a fase de aspirante, né, tinha que passar na época, pelo policiamento. Então, fiquei 1 ano no policiamento até fazer o curso de bombeiros para oficiais e voltar para o Corpo de Bombeiros. Então, tive uma passagem, sim, pelo policiamento de área. Que bacana. O Newton Dias entrando aqui, ó, dando boa noite, falando que admira muito o trabalho do Corpo de Bombeiro. Isso é uma coisa que é difícil alguém que não goste, né? Você vê as crianças, é uma corporação que ela é adorada por todos, né? Felizmente, Paulo, a gente tem essa aceitação, né, pública em todas as pesquisas que são realizadas todo ano, né, a gente tem as pesquisas que são realizadas relacionadas às profissões de maior confiança aqui no Brasil. E, felizmente, o bombeiro sempre tem figurado em primeiro lugar como a instituição mais confiável no Brasil. Isso é uma grata satisfação, isso para nós é fruto de um trabalho árduo, né? Eu posso falar aqui pelo Estado de São Paulo, pela cidade americana. Nosso efetivo ele é composto por homens e mulheres que amam o que fazem, né? Que se preparam para isso, que saem de casa com o propósito de ajudar o próximo. Então, quando a gente tem essas pesquisas e tem esse reconhecimento
da comunidade, da sociedade, para nós é muito importante saber que a gente está desempenhando um bom trabalho, né? Não, bacana. E conta pra gente um pouquinho, como que faz? Tem muita gente que não sabe que o Corpo de Bombeiro é vinculado à Polícia Militar, né? Tem gente ainda que acha que são instituições diferentes, né? O processo para se ingressar no Corpo de Bombeiro é o mesmo para você ingressar na Polícia Militar, ou como soldado, ou como oficial? Isso, ótima pergunta, Paulo, e é a dúvida de muita gente, né? Ainda aqui o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele é uma instituição que pertence à Polícia Militar. Então, todos os concursos, né, para o Corpo de Bombeiros, eles passam primeiro pela Polícia Militar. Então, aquele candidato que ele deseja ingressar no Corpo de Bombeiros pode ficar tranquilo, não precisa se assustar. Você vai prestar um concurso para a Polícia Militar. Porém, ao longo desse concurso, né, após vencidas as etapas do processo seletivo, esse candidato ele vai ingressar num curso de formação, seja para soldado ou para oficial, e depois de um período de formação, ele vai poder optar por trabalhar no Corpo de Bombeiros, fazer um outro curso de especialização para o Corpo de Bombeiros. Ele vai passar por um outro processo seletivo, né? Hoje o processo seletivo ele é basicamente um teste de aptidão física, né, e testes de aptidão específicas para a atividade de bombeiro. Vamos dar alguns exemplos aqui. Natação, subida na corda, você tem que arrastar um boneco que simula uma vítima, né, por uma determinada distância, corrida, abdominal. Então, são testes que classificam o candidato para poder ir para o Corpo de Bombeiros depois de passar por um período de formação na Polícia Militar. Então, todos os bombeiros que nós temos atuando no Estado de São Paulo, eles têm uma formação básica em policiamento. Eles estão aptos a trabalhar no policiamento de área. Tá bom? Então, é assim que funciona. E só no Estado de São Paulo ou no Brasil todo? Só no Estado de São Paulo. Hoje, só no Estado de São Paulo. Os demais estados do Brasil, todos já tiveram a sua emancipação, né? Os bombeiros já são instituições autônomas, separadas da Polícia Militar. Então, mas continua sendo militares, ou não? Sim, Sim. Continuam sendo militares. Mas é um braço separado. Mas aí é o Corpo de Bombeiros Militar. Aqui no Estado de São Paulo, nós somos o Corpo de Bombeiros Militar, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entendi. Mas isso é previsto até na Constituição Federal, no artigo 144. Cabe aos estados criar as suas polícias militares e os seus corpos de bombeiros militares. Então, isso é previsto constitucionalmente, legalmente. Eu acho que é só no Brasil que os bombeiros são militares, né? Na maioria dos países são civis, né? Isso, a maioria são civis com estética militar, né? Eles possuem uma patente, um posto, graduação parecido, mas são civis. Aí vai variar de país para país. Alguns são voluntários, outros são estaduais, municipais. Os Estados Unidos, por exemplo, eu posso falar um pouquinho, conheço um pouquinho. A gente tem os três tipos, né? Você tem o bombeiro estadual, você tem o bombeiro municipal e tem o bombeiro voluntário. E o voluntário ele pode ser efetivado a partir de um determinado momento, ele pode se tornar um bombeiro municipal ou estadual, e eles têm a estética militar, né? Mas alguns países também, o Chile, por exemplo, né, o Corpo de Bombeiros é militar. Ele faz parte dos carabineiros do Chile, né? O Chile é uma instituição única, né? Você tem uma polícia Porque militar. Lá é a PDA e os carabineiros só. Isso, né? é uma polícia militar federal, né? É uma polícia militar federal. Lá. Isso. Então, E é um dos países, agora até que não tanto, mas é um dos países que desmilitarizou e ainda continua tendo respeito pelos carabineiros ali, né? Que ali era um país bem centrado. A polícia lá é muito forte nos carabineiros. Uma pergunta aqui para você. O Corpo de Bombeiro também pode usar arma de fogo? Pode, Sim, né? Sim, pode. Assim, na nossa atividade do dia a dia, a gente não costuma utilizar, tá? Mas o bombeiro ele é habilitado, ele tem o porte, ele pode utilizar. E a gente usa normalmente no Corpo de Bombeiros para a defesa do nosso quartel, né? Para a segurança do nosso quartel. Mas o bombeiro ele não costuma, né? Existe uma orientação até do comando nosso
a gente não costuma atuar nas viaturas armado, né? Porque não cabe, não é a nossa atividade fim, né? Porém, nós temos essa prerrogativa de usar. A gente pode ter o exemplo também da época que teve os atentados também, né? Que aí os bombeiros começaram até a andar armados também por causa dos atentados que teve, acho que em 2014, 2011, né? 2011, né? 2006 e 2011. Né? Isso. Quando em situações extremas a gente acaba utilizando, sim, mas isso é raro. Hoje em dia a gente já não atua dessa forma, né? Dessa maneira. Mandar um abraço aqui pro meu irmão Cláudio Palhares aí, que tá dando um parabéns aí para nós. E fala para mim, vocês têm um projeto de educação para as crianças na escola de bombeiro, né? Que eu vi aí com o Cabo Navarro também. Explica para a gente um pouquinho. É bem legal a sua pergunta, Paulo. Muitas pessoas não conhecem a gama, e é normal, né? Ninguém é obrigado a conhecer todas as atividades que o bombeiro desempenha, né? Mas vamos falar das atividades que o bombeiro desempenha e eu vou falar do programa Bombeiro na Escola. Então, o Corpo de Bombeiros ele atua não só no atendimento, na pronta resposta, né, no atendimento de emergências, ele atua na prevenção. O Corpo de Bombeiros tem uma atuação muito importante na prevenção, na elaboração de leis, na fiscalização dessas leis, fiscalização das edificações. E isso, a partir da década de 80, quando o Corpo de Bombeiros começou a regulamentar, a desenvolver as normas de prevenção e segurança contra incêndio, a gente teve uma redução absurda no número de incêndios. Por exemplo, você não ouve mais falar de um incêndio da proporção que teve no Andraus, no Joelma, na década de 70, 72, 74, no Grande Avenida, na década de 80. Então, depois disso, a gente não tem mais. Por que isso? Porque hoje as edificações elas são dotadas de equipamentos e de pessoas treinadas para usar esses equipamentos de prevenção contra incêndio. Então, quando você tem um princípio de incêndio, logo ele é apagado por alguém habilitado, um brigadista que vai lá e resolve. Então, ou até os bombeiros chegam e esses sistemas ajudam o Corpo de Bombeiros a apagar o incêndio mais rápido. Então, a prevenção é uma área muito importante que a gente atua, além do atendimento de emergências. A gente atua também na área de educação pública, né? Então, isso que você falou, é muito importante esse trabalho do programa, o programa Bombeiro na Escola, onde o nosso bombeiro educador, ele vai até a escola, ele ensina noções de primeiros socorros para as crianças, prevenção de acidentes no lar, prevenção de acidentes no trânsito, até princípios de combate a princípios de incêndio, como que é a química do fogo e tudo mais. São 4 horas aulas, né? E as crianças, eu tenho acompanhado esse trabalho de perto, eu vou até as escolas, a gente forma algumas turmas, e é impressionante como as crianças e adolescentes também, que participam desse programa, eles saem transformados, eles ficam muito felizes com a nossa presença. Vale frisar, é sempre importante frisar isso, que é um trabalho gratuito e está disponível para todas as escolas. Hoje, até falar em primeira mão aqui, que no município de Americana foi aprovado na Câmara o programa Bombeiro na Escola como uma matéria complementar nas escolas municipais. Para nós foi um grande avanço. Então, para todos que estão nos assistindo, né, é importante já deixar registrado, só fazer contato com a gente, o diretor de escola, a professora que quiser a presença do bombeiro na sua escola, faça contato com a gente através do telefone 3461-3621 ou diretamente na Avenida Bandeirantes, 2330, né? E peça a presença que nós vamos lá com o maior prazer, vamos formar os seus alunos, eles vão sair é até interessante que eles vão sair fiscalizando os pais, né? A gente tem relatos de pais que falam, poxa, meu filho fez o programa Bombeiro na escola, agora eu não posso esquecer de colocar o cinto de segurança, que ele já me cobra, eu não posso deixar o cabo da panela voltado para fora do fogão, que eles já me cobram. Então, é muito interessante você ver que a gente muda a cultura das crianças e essas crianças acabam disseminando isso para os adultos, né? E isso é bacana. Então, é um programa muito importante, né? Muito importante que a gente tem. Além da educação pública, nós fazemos toda a parte de prevenção e salvamento de banhistas, né, nas praias. Então, o pessoal aqui do interior que viaja lá para o litoral, seja o litoral sul, litoral norte, pode ficar tranquilo.
que vai ter um guarda-vidas lá para te orientar, para estar olhando para você ali nos seus momentos de lazer. Então, a gente sempre orienta, procure se banhar, né, em locais que tenham a presença do guarda-vidas, né, porque você vai se sentir mais seguro. Então, nós atuamos em diversas frentes, né, como eu havia falado. Não, muita gente acha que o bombeiro é só atender ocorrência. Ligou 193, o bombeiro vai, sai e atende ocorrência. Sim, esse é o nosso carro-chefe. Porém, nós fazemos essas outras atividades também. Bacana. E é somente escola municipal? Estadual, não? Todas as escolas, Todas as até escolas particulares. Até escolas particulares. Municipais, estaduais, entidades. A gente tem atendido até empresas também, CIPAT, né, Semana de Prevenção de Acidentes. Então, assim, a gente está disponível. É só acertar a agenda e o nosso bombeiro educador vai lá e vai orientar, vai verificar a necessidade daquele local, né? E a gente auxilia. Bacana. Uma coisa que eu estava conversando também, esse tempo atrás, que veio no podcast aqui, o Bira, ele faz parte da Associação das Autoescolas do Estado de São Paulo. E uma coisa que a gente está conversando, até a gente conversou com o Major Zequeto sobre isso, é que falta um pouco também na parte do trânsito, né? Fazer uma ação pública voltada para a educação de trânsito para a criança. Que é muito importante. Sim. Tanto para a questão do pedestre, quanto para a pessoa que dirige. Sim. Que é uma coisa que acho que precisava voltar, ou trazer verba de algum lugar, alguma coisa, para tentar colocar isso na cidade, que isso é muito importante para os pequenos, né? Inclusive, a nossa cartilha do bombeiro na escola tem essa parte de trânsito também, orientação, como eu já havia dito, mas é importante, sim, sempre... Eu vejo que o município de Americana ele tem feito um trabalho importante, né, na Semana Nacional de Trânsito. A gente tem evoluído bastante, as outras cidades também da região, então, mas sempre, né, sempre temos algo para evoluir, e realmente o trânsito é importantíssimo. Chegou uma pergunta para você aqui do Cláudio. Perguntou: a Lei Lucas é fiscalizada pelos bombeiros ou não? A Lei Lucas é fiscalizada, sim. É fiscalizada, sim. Inclusive, o nosso bombeiro educador também ele atua com treinamentos relacionados à Lei Lucas, né? Ele visita as escolas. Se precisar, eu preciso de um treinamento relacionado à Lei Lucas. Nós vamos atuar lá e vamos fazer. A gente tem feito um trabalho muito importante nessa área, sim. E a gente fiscaliza, sim. Nós temos, é até importante tocar nesse assunto, né, fiscalização. Até 2018, o bombeiro, ele, por incrível que pareça, ele não tinha poder de polícia, né? Ele não tinha o poder de fiscalizar. Então, quando a gente constatava qualquer irregularidade relacionada ao não cumprimento de alguma lei, né, seja na área técnica, seja na área de educação, a gente tinha que acionar algum outro órgão da prefeitura, ou polícia militar, ou polícia civil, para poder fiscalizar. Hoje, não mais. O bombeiro, a partir de 2018, nós tivemos uma alteração no decreto estadual que prevê o poder de polícia para o bombeiro. Então, a gente aplica desde orientações, notificações, autuações, multas, né, até cassação de AVCB da escola, por exemplo, que não estiver cumprindo a norma, né, de repente, podemos até fechar o estabelecimento. Então, a parte também de ambiental, também o bombeiro pode se envolver, né? Sim, dependendo da empresas, do que for, essas sim. coisas de fiscalização. A gente costuma acionar ou a CETESB, né, quando é área mais específica, ou a Polícia Ambiental ou a CETESB. Mas, dependendo da área que for, a gente também atua em conjunto, né? Bacana. A gente fiscaliza, sim. Mandar um abraço aqui pro meu irmão Leite, aqui, que está nos assistindo aí. O Cabo Ferraz, um abraço, Ferraz, aí, sempre nos acompanhando. E você lembra de alguma ocorrência aqui em Americana que te chamou a atenção, aquela impactante, uma daquela... Olha, a gente teve 15 anos de carreira, né, Paulo? Eu vou até aproveitar, né, eu acho que eu não mandei um abraço. Você mencionou a Helena Gomes, né? Helena Gomes é a minha mãe que está assistindo, tá? Mandar um beijão para minha mãe, minha esposa, Kathleen, também que está assistindo, que são os nossos alicerces. Com né? certeza, a família toda, né? Quem dá o nosso suporte. Sem elas, a gente não faria nada. Então, obrigado, viu? Obrigado para vocês, um beijão. Aqui em Americana, Paulo, vamos responder essa pergunta, né? Eu tive uma ocorrência logo no início da carreira, foi na SP 304.
na Luiz de Queiroz. E foi uma colisão frontal entre uma caminhonete e um carro, e que me marcou bastante pelo desdobramento da ocorrência, né? Eu não sei se eu deveria falar. Às vezes a gente fica... o bombeiro ele não gosta muito de falar de ocorrência, né? Porque são coisas que às vezes o público não está preparado para ouvir. Coisa né? triste, né? São coisas tristes. Então, foi nessa colisão frontal, a ocorrência em si, a gente está preparado para atender, a gente atendeu, retirou as vítimas dos veículos. Porém, eu costumo dizer que o problema, no momento do atendimento da ocorrência, a gente não se envolve emocionalmente. Mas quando a gente depois tem o contato com os familiares que vão chegando no hospital, quando a gente verifica algumas cenas, isso acaba marcando bastante. Nesse veículo que colidiu frontalmente com uma caminhonete, tinha um rapaz dirigindo e uma moça. E uma senhora no banco de trás. O rapaz ele faleceu na hora, né? Ele teve um traumatismo craniano, e a senhora que estava no banco de trás também. A moça foi a única que estava consciente, orientada, que estava viva, com sinais vitais, né? E no momento que eu cheguei, abordei e comecei a fazer a avaliação do cenário, a análise primária nas vítimas, verificar o que a gente ia, a conduta que a gente ia adotar, eu percebi que a moça ela estava fazendo carinho na cabeça do rapaz e falando assim, vai ficar tudo bem. Só que na minha análise eu já tinha percebido que ele estava sem batimento cardíaco, e ele estava com traumatismo craniano grave, né? Ele estava em parada cardiorrespiratória. E aquela cena me marcou, porque depois eu descobri que eles iam se casar, eles estavam voltando de uma igreja, e eles iam se casar no mês seguinte. E aquela moça perdeu o noivo e a avó no mesmo dia. Né? Triste, né? E, então, assim, isso no começo de carreira, aquilo ficou um pouco marcado para mim alguns dias. Né? E aí a gente acaba, depois, usando isso como aprendizado e como a vida é frágil, né? E como a gente tem que agradecer a Deus por cada dia que a gente vive. Tiveram outras ocorrências. Né? Eu tive uma ocorrência com uma criança que foi atropelada na calçada e ela teve as pernas esmagadas. Isso entristece a gente também bastante. Teve ocorrência aqui na SP-304, onde o veículo pegou fogo e a família inteira morreu queimada, né, no veículo. Então, mas assim, como eu falei, eu não gosto de ficar falando muito porque não é bacana, né? São coisas tristes. E ocorrências complexas, né, incêndios que a gente atende. Tem uma história curiosa. Minha esposa, que estiver assistindo ainda, ela vai... Tá, inclusive, ela aqui, ó, vai ter que pagar o jantar, hein? Que ela já cobrou? Falou obrigado aqui, meu amor, pelo lá. esclarecimentos, ó. Como que eu faço aqui para ver os comentários? Está lá embaixo os comentários, você chegou a ver? Deixa eu ver aqui. Tá ali, ó. Kathleen Dias Souza, lá, ó. Obrigado, meu amor. Vai ter que levar para jantar, hein? Deixa eu colocar aqui o chat. Bom, ela vai lembrar dessa história. A gente ia comemorar, falar em jantar, a gente ia comemorar aniversário de casamento, né, no sábado, né? E no sábado, 5 horas da tarde, eu recebi a notícia que estava pegando fogo nas indústrias lá do Carioba, aquelas indústrias antigas, né? E eu estava de folga. Aí eu falei para ela, é engraçada essa história, tirando a parte triste do incêndio, né, que danificou um patrimônio histórico e vários empresários acabaram tendo um prejuízo enorme. Mas é interessante essa história porque eu falei para ela, amor, eu vou lá ver como é que está o incêndio e daqui a pouco eu volto. Eu voltei 8 horas da manhã do outro dia. Inclusive acabou a bateria do meu celular, eu voltei a destruir. Ou seja, o jantar não aconteceu, de aniversário de casamento, e eu passei a noite no incêndio, né? E até agradecer a compreensão dela, porque não é fácil, não. E ainda bem que ela compreendeu, e depois a gente saiu para jantar no outro dia, né? Mas são essas coisas assim que acontecem. Se a gente começar a contar histórias aqui, a gente tem... Eu estava no incêndio desculpa, só para finalizar, eu estava trabalhando em São Paulo quando teve um incêndio lá no Largo do Paissandu, naquele prédio que acabou desabando, né? Também foi uma experiência bem, bem interessante, porque quando o prédio desabou, eu estava no prédio ao lado, evacuando o prédio ao lado, e eu achei que eu ia morrer também, porque
eu achei que o prédio ia vir para cima da gente. E a gente evacuou o prédio e tal. E tem uma coisa interessante, que depois que todo mundo chegou no solo, né, na rua, a gente começou a contar os bombeiros para saber se estava todo mundo bem, né? Porque o prédio desabou e a gente não sabia se tinha bombeiro lá dentro e tal. E graças a Deus, felizmente, nós não tivemos nenhum bombeiro ferido naquela ocorrência. Mas eu estava lá em São Paulo. Você estava aqui na época que o Walmart pegou fogo aqui ou não? Não, eu estava na Academia do Barro Branco. Eu soube à distância, né? Foi uma ocorrência também bem complexa. Teve apoio de São Paulo e tudo mais. Tanto é que, né, teve que demolir o prédio. Mas eu não estava. Eu estava fazendo o curso de formação de oficiais em São Paulo. Uma pergunta aqui para você. E como que tá as fiscalizações das igrejas? Olha, a nossa fiscalização funciona assim, Paulo. Nós temos a nossa demanda ordinária, que são as vistorias de regularização, né? Então, a igreja, para ela funcionar, ela tem que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Isso é regra, tá? E para ela obter essa licença do Corpo de Bombeiros para funcionar, ela tem que atender uma série de requisitos. Saída de emergência, dimensionamento público, sistemas de proteção, extintores. Dependendo do tamanho da igreja, precisa de sistema de hidrante, né, com água, mangueira e tudo mais, iluminação de emergência, alarme de incêndio. Então, ela tem que atender uma série de requisitos. Quando a gente recebe alguma denúncia de que existe alguma edificação, não só a igreja, ou qualquer outro estabelecimento que esteja funcionando sem a licença do Corpo de Bombeiros, a gente faz a fiscalização. Automaticamente, se a gente recebe uma denúncia, ou se a gente toma conhecimento de alguma maneira, a gente abre uma ordem de fiscalização, uma ordem de serviço, a gente manda um bombeiro fiscalizador e ele vai lá e verifica. Ele notifica no primeiro momento e dá um prazo, depende das circunstâncias, da situação, ele dá um prazo para essa igreja regularizar, retirar a licença do Corpo de Bombeiros. Caso ela não obedeça esse prazo, às vezes é 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da situação, o bombeiro volta lá e ele fecha a igreja. Como eu falei, a gente tem hoje o poder de polícia para fechar a empresa, lacrar o estabelecimento. Se preciso for, a gente pede o apoio de outros órgãos, prefeitura, a gente notifica os outros órgãos, até Ministério Público, o juiz da cidade, a gente tem esse contato com os juízes, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, para que a gente informe e feche esse estabelecimento. Então, a gente faz a fiscalização, sim. E quando a gente fala assim, a fiscalização, além das denúncias, né, existe uma demanda de fiscalização de pontos de interesse. Então, às vezes, por mais que não tenha nenhuma denúncia, o nosso comando lá de Piracicaba, a gente faz faz uma análise, por exemplo, igreja foi até um exemplo, essa pergunta foi ótima, porque é um exemplo importante. A gente chama de local de reunião de público. Então, não só igreja, mas casas de shows, eventos que têm muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo, são pontos sensíveis. Então, normalmente, quando chega uma demanda de fiscalização, mesmo que não tenha denúncia, normalmente a fiscalização é nesses locais, em eventos, casas de shows, igrejas, porque a gente entende que é o local onde tem probabilidade de ter maior problema, né? Ou seja, porque tem uma concentração de pessoas muito grande. Então, temos a demanda de fiscalização, temos a fiscalização mediante denúncia e temos a regularização normal, convencional, que a gente também trabalha todos os dias. Para vocês terem uma ideia, nossos bombeiros, eles chegam a fazer, cada vistoriador, ele chega a fazer, às vezes, 15, 20 vistorias no dia. Então, ele sai de manhã do quartel e ele vai passando em vários estabelecimentos e verificando, testando o sistema, verificando validade de extintor, verificando alarme, verificando se está de acordo com o projeto, se a saída de emergência está dimensionada corretamente. Então, a gente costuma dizer assim, antes de você frequentar um local, antes de você levar a sua família no local, o bombeiro já passou lá para ver se está seguro. Por isso que é importante, eu vou numa igreja, verifique se essa igreja tem o AVCB, tem a licença do Corpo de Bombeiros. Eu vou fazer um evento num salão de festas. Verifique, exija do proprietário. Quando você vai alugar um salão, quando você vai fazer um evento, verifique.
E aquele certificado, aquela licença, ela vai estar te dando a segurança de que aquele local foi vistoriado por um bombeiro, ele foi aprovado. Agora, quando não tem essa licença, aí, infelizmente, a gente não tem certeza se o local está seguro. É complicado, né? Mandar um abração aqui pro meu grande amigo aí, Carlinhos Corsato aí. Esse daqui é guerreiro também. Ah, a mãe aqui, ó, Dona Helena, ó, falando que é o orgulho da mãe. Minhas irmãs vão ficar com ciúme, hein, mãe? Olha Fala só. assim. Não, mas é assim mesmo, né? Ó, Kelly, é bem como... como é que vocês colocou? E como eu me lembro aqui do dia, ó. Então, pelo jeito, vai ter que pagar outro jantar para ela agora, hein? Porque lembrou do dia do aniversário do casamento. O José Leme da Fonseca aqui mandando os parabéns para você. E a gente estava falando aí de ocorrência, de coisas que teve. E isso é bom, às vezes você falou, apesar de ser duro, é bom para a população ver que o bombeiro não é aquela pessoa insensível, né? Que por trás daquela farda também tem uma pessoa que sofre, que às vezes não dorme à noite pelo ocorrido que aconteceu, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, trabalha muito tempo, acostumou. Não tem como acostumar com uma coisa dessa, né? É como eu falei, Paula, a gente é obrigado no momento da atuação, a gente tem que desligar a emoção e trabalhar só com a técnica, né? Com aquilo, o protocolo que a gente aprendeu. Só que depois a gente se compadece, né? A gente sofre, a gente sente. A gente é pai, nós somos filhos, nós somos esposo, né? Então a gente se compadece, não tem como, né? Mas no momento do atendimento não tem jeito, a gente tem que ser técnico. O que eu sempre falo, essa pergunta, né, em relação a como que é o atendimento, se a gente se impressiona, se a gente sofre, isso ao longo da minha carreira eu fui perguntado diversas vezes. E eu sempre disse o seguinte, a gente sofre com o sofrimento da família, né? Quando um pai chega muitas vezes um pai, uma mãe, ele chega na cena da ocorrência. E o filho dele está lá, machucado, ferido, às vezes gravemente, às vezes já, infelizmente, sem vida. E aí, quando você vê o sofrimento de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma esposa, de um marido, isso acaba nos deixando tristes, né? Mas as ocorrências a gente tem que estar acostumado, não tem jeito, né? Mas ainda a gente se compadece. Às vezes uma pessoa que perdeu tudo, né? Ela teve a sua casa incendiada, a gente acaba se compadecendo. Não tem como, somos seres humanos, né, Paulo? Como você disse. Com certeza. E aproveitando aqui, mandar um abração aqui, ó, pro meu irmão Luiz Rosa, que acabou de entrar aqui, dando uma boa noite para nós aí. Rosa, um abraço, meu querido, pelo estar nos assistindo aí. E vamos contar um pouquinho da experiência que você teve lá no Rio Grande do Sul, que foi uma coisa que abalou o país todo aí, né? Eu vi esses dias um amigo meu foi para lá, e o Hélio aqui, mandou um abraço pro Hélio, ele é lá do Sul também, e ele passou perto da van, e com o carro ele estava mostrando a distância ali, como que chegou de água. É impressionante, né? Uma coisa que é surreal de você ficar imaginando, né? Tem um outro irmão nosso também, que ele foi viajar na época, ele foi viajar para... não lembro o país agora aí. Ele passou por cima de avião. Ele foi para o Uruguai. Foi viajar para o Uruguai aí, ele mostrou umas fotos que ele tirou por cima e falou, rapaz, tudo isso aqui é cidade. Eu falei, mas parece um lago, né? Não tem mais. E como que foi isso daí para você? Ô Paulo, eu falei de todas as vertentes, né, das áreas de atuação do bombeiro e deixei, por último, a nossa área de missões humanitárias, né, apoio a outros estados e também apoio a outros países que a gente realiza, né. Vou começar rapidamente com uma história, outra história também familiar, né. Quando o nosso comando do bombeiro lá em São Paulo pediu voluntários para ir para o Rio Grande do Sul, isso foi logo no início da tragédia, né? Que foi no final de abril. Chegou para nós o pedido aqui do interior, chegou no começo de maio.
E foi bem no aniversário da minha filha. E o nosso comandante mandou uma mensagem para nós no WhatsApp e falou assim, eu preciso de oficiais voluntários para ir para o Rio Grande do Sul. Quando eu vi, eu fui o primeiro a responder, eu já respondi na hora. Eu falei, eu vou. E eu estava com a minha esposa do lado e a gente estava comprando decoração para o aniversário da minha filha, que ia ser no outro dia. Aí eu falei, amor, se eu for, eu não vou participar do aniversário. A gente tinha viagem marcada no mesmo final de semana. Eu falei, mas eu já fui voluntário, né? E, bom, e ela entendeu também, mais uma vez, né? Só que, naquele momento, como tiveram vários voluntários de várias cidades aqui da região, naquele momento foi um oficial de Campinas, e eu não fui. Aí deu certo de participar do aniversário da minha filha, fazer a viagem e tudo mais. E aí, só para vocês, para todos entenderem, né, essa escala de voluntários do bombeiro, ela foi rodando, foram várias equipes, cada equipe ficava 10 dias, até que chegou em mim, agora, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, chegou a minha vez, né, de participar. E já era um desejo meu de participar de uma missão dessas, né, uma operação dessas, porque a gente quer ajudar, quer colocar os nossos conhecimentos em prática, né, e poder fazer parte de algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas, seja no nosso estado, ou fora do estado, ou até em outro país. Então, é assim, Paulo, o cenário que a gente encontrou, né? No primeiro momento, a gente fez um sobrevoo, até agradecer o CAV PM, que é o nosso centro de aviação da Polícia Militar, que estava lá presente com a aeronave, com o helicóptero Águia, e nos deu todo o suporte. A gente fez um sobrevoo de reconhecimento, e realmente a gente teve a oportunidade de verificar a extensão, a magnitude da tragédia. É uma situação bem complexa. A lama, a água, ela destruiu, arrastou árvores enormes, casas e tudo mais. Então, a gente via coisas muito absurdas, como uma geladeira em cima de uma árvore. Eu passei algumas... Eu fiquei no município de Taquari, uma cidade de 30 mil habitantes. Ficamos na nossa base, bem às margens do rio Taquari, que foi o rio que encheu. E, às vezes, a gente tinha que ir para Lajeado para fazer algumas missões, e eu sempre passava em frente à van. Aquele ponto, a van fica bem próximo ao rio, bem próximo a uma ponte. Aquele ponto, o rio subiu em torno de 30 metros. É muita coisa, né? É muita coisa. É um prédio de 10 andares, praticamente, né? Então, o rio subiu 30 metros. Alguns pontos, Paulo, o rio que tinha uma largura, né, de margem a margem, uma largura de 50 metros, ele se estendeu por 10, ele abriu 10 quilômetros. E foi arrastando cidades, né? Então, quando a gente chegou lá, nós tínhamos notícia, né, informações oficiais de 32 pessoas desaparecidas. E logo a gente fez o sobrevoo, detectou as áreas que potencialmente a gente poderia encontrar essas pessoas, em conjunto com o trabalho com o Bombeiro do Rio Grande do Sul, um trabalho de inteligência, de georreferenciamento, mapeamento de áreas, informações de familiares e tudo mais. A gente, com utilização de cães, colocamos as nossas equipes em campo e continuamos as buscas que a nossa equipe anterior já estava fazendo, né? Eu pude ir lá para o cenário algumas vezes, a lama chegava até o meu joelho, né? Então, para a gente fazer áreas, para a gente progredir nas áreas era difícil, porque muita lama, você afundava na lama, né? E muito material, né? Muito material orgânico, material proveniente da própria destruição das casas e tal. Bom, enquanto a gente esteve lá, 3 pessoas foram encontradas, né? Então esse número reduziu para 29 de 32 desaparecidas. Porém, as áreas que elas foram encontradas um pouco em áreas distantes da que a gente estava, né? E normalmente com o apoio de cães. Os cães, eles fazem um trabalho fundamental. Eles são treinados para detectar restos mortais, né? Pessoas já que infelizmente já estão sem vida. Eles são treinados para isso e eles indicam. Eu tive a oportunidade de ver a nossa cadela Joy, a nossa labrador. Ela indicou um local que possivelmente tinha uma vítima ali. E aí, com a ajuda de máquinas, a gente vasculhou, mas como estava muito perto de do rio, né, do rio Taquari, provavelmente, com a movimentação da máquina,
esse material humano, né, ele acabou se perdendo. E quando a cachorra voltou lá para a gente indicar a área, ela já não conseguiu detectar mais. Então é um trabalho complexo, que depende de maquinário pesado, depende de cães farejadores, depende de muita paciência, é um trabalho lento, porque a progressão no terreno é difícil, o clima não ajuda, muito frio, muita chuva. A gente monitorava todo o tempo o clima para saber se ia chover na Serra do Taquari, porque tinha o risco de novos alagamentos ainda, né? Existia esse risco, então o nosso posto de comando estava sempre monitorando as chuvas. Então, assim, eu pude andar por várias cidades, eu vi o trabalho humanitário da Cruz Vermelha, da Polícia Militar, dos Fuzileiros Navais, o nosso BAEP de São Paulo estava lá, a Polícia Ambiental, distribuindo alimentos, água, fila de pessoas em busca de alimentos. Então, assim, casas destruídas, empresas destruídas ainda. E o mais interessante, Paulo, de tudo isso, o povo do Sul, um povo extremamente acolhedor. As cidades do interior, são cidades do entorno ali de Porto Alegre, né? Então a gente passou por Porto Alegre, Canoas, Lajeado, passamos ali por Triunfo, perto de Estrela, e também ficamos em Taquari. Então são cidades que nos acolheram muito bem, um povo resiliente, um povo que está forte, está buscando reconstruir a sua vida, né? Ainda está muito emocionado quando eles falam de toda a situação, eles ficam emocionados, mas nos receberam muito bem. Queria até agradecer aqui, se alguém do Rio Grande do Sul tiver parente lá no Rio Grande do Sul, eu quero agradecer a recepção que a gente teve, porque foi assim, eu fiquei impressionado com a força do povo gaúcho e com o carinho com que eles nos receberam lá. Então foi uma experiência, né, 23 militares do estado de São Paulo, todos na mesma base, todos ali voltados para encontrar pessoas desaparecidas. Então eu acredito que foi uma das experiências assim mais enriquecedoras na minha carreira, então num curto espaço de tempo. Eu fiquei lá 8 dias, e o que eu aprendi em 8 dias lá, com toda essa situação, além dessa reflexão que a gente traz para cá, né, de como a nossa vida, por mais simples que seja, nós temos uma vida abençoada, porque as pessoas que perderam familiares, além de familiares, perderam, às vezes, tudo que tinha, né, e vão ter que reconstruir. Então, a gente tem que, se a gente não voltar um profissional melhor e um ser humano melhor, é difícil, né? É difícil. Então não valeu a pena, né? Não valeu a pena. Ali a gente pega. E vamos passar umas fotos aí pro pessoal ver lá. Vamos lá. Se você conseguir ver ali nas TVs ali, é que vai. Espaço para nós, Hendrick, para ele vai explicando aí. Lá, ali é a centro de logística lá. Isso, esse é o nosso container de material, bem no nosso posto de comando. Essa foto é interessante, a gente recebeu alunos de Porto Alegre que souberam que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo estava lá. Eles estavam numa feira de profissões, deixaram a feira e foram conhecer o nosso trabalho. Então, foi uma experiência muito bacana poder mostrar o nosso posto de comando, né, a nossa base avançada ali, e os nossos materiais, equipamentos, o trabalho das nossas cadelas, né, a Joy e a Danca estavam lá, eles conheceram um pouco do trabalho. Então, essa foto foi bem bacana, uma experiência, foi muito importante a gente poder transmitir isso para os alunos dessa escola lá de Porto Alegre. Bacana. Pode passar aí. Interessante, Paulo, esse é o cenário, é um dos cenários que a gente encontrava lá, né? Para você ver, uma televisão no meio da mata. Então, vários galhos. Essa era a dificuldade que a gente encontrava para poder buscar pessoas desaparecidas, né? Pode passar. Esse foi na base aérea de São Paulo, de Guarulhos, né? A gente foi e voltou com o avião da FAB, né? Então, agradecer também o apoio da FAB, que foi muito importante para a gente poder chegar de forma rápida lá no sul e voltar também. Muito importante. Pode passar aí. Essa é uma foto com a Danca. Esse foi o dia que a gente teve o clima, o pior dos 8 dias, né? Foi o pior dia.
choveu o dia todo, muito frio, e a Joy, na verdade, né, a Joy não parou de trabalhar um minuto. Ela é aqui de Americana? Não, ela fica em São Paulo. O nosso canil central fica em São Paulo. E detalhe que a Joy está fazendo já fez 7 anos, então ela já está para aposentar. O tempo dela de trabalho é em torno de 7 anos. Bacana, pode passar. Essa era uma das equipes de buscas, né? A gente tinha 3 equipes de buscas, eu estava junto com eles aí, e essa era uma delas. Aí tem militares da região de Santos, Marília, nós tínhamos militares da região ali de São Paulo também, né? De Campinas. Então, a força-tarefa, na verdade, são bombeiros que são escolhidos aí de todo o estado de São Paulo para formar essa equipe de buscas. Aí. Mais uma foto, o maquinário, né? Sem a máquina é muito difícil trabalhar, dá para ver aí o tamanho dos galhos, tem troncos maiores que não estão na foto aí, mas a lama também, né? Muita lama mesmo, muita lama. Aí o trabalho da Joy, ó, como ela vai se esgueirando entre os materiais ali, e foi nessa área aí uma área próxima que ela detectou o cheiro humano, né? Esse foi um sobrevoo que a gente fez. E aí você tem um pouquinho da noção do quanto de lama, o quanto de material arrastado. É uma cena que só quem passou ali que sabe, né? Aí interessante, ali, ó, tem, como eu falei, um estrado de cama, né, um pedaço de cama enroscado num galho no meio da mata, né, numa área rural. Isso foi arrastado, às vezes, por quilômetros e quilômetros. Né? Não, Bom, é uma coisa, é uma experiência que você vai levar para a vida toda, né? Só quem passou sabe o que aconteceu. E uma coisa que isso serve também de lição para a gente ver também como o povo brasileiro é bom e unido, né? Exatamente, é verdade. Porque ali a gente viu bastante campanha para estar ajudando. É o que eu falo, se dependesse dos órgãos públicos, às vezes, deixava a desejar. Entendeu? Se não fosse a ajuda humanitária, o pessoal de arregaçar as mangas, de falar, vamos para lá, vamos ajudar. Eu tenho alguns patrocinadores aqui do programa aqui, que pegou e catou o próprio caminhão, entendeu? Tem aqui que pegar e dar os parabéns aí pro pessoal. Cataram o próprio caminhão deles aí, o Rangel ali, do Empório do Chiquinho, entendeu? Não pensou 2 vezes, pegou mantimento, dinheiro do bolso e foi para lá, entendeu? Então a gente tem que dar os parabéns aí para esse pessoal. Realmente, a gente observou muita gente aqui da Americana e região ajudando, muita gente. Tanto é que roupa eles já estão totalmente abastecidos, tem muita água potável lá também. Eu queria só fazer uma observação, Paulo. Às vezes o pessoal pergunta assim, muitos perguntaram, ô tenente, você não vai para lá e tal? Como você bem disse, né, esse trabalho dos voluntários, o pessoal que foi para lá, ele foi importantíssimo. Muitas pessoas salvaram vidas, realmente. Tanto as pessoas que foram da região, que tinham barcos, né, motoaquáticas, e retiraram pessoas em situação de risco, quanto pessoas que fizeram doações ali do que podiam. Né? Só que o Corpo de Bombeiros, eu não posso, como militar do Corpo de Bombeiros, atuar de forma isolada. Né? Então, é até bom esclarecer isso. Eu sempre atuo sob comando. É porque você não é civil, né? Exatamente. Então, o nosso Corpo de Bombeiros, quando a gente fala assim, ó, a força-tarefa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que é uma força-tarefa? A força-tarefa é uma equipe que ela é autossustentável. Quando a gente sai de São Paulo e vai para o Rio Grande do Sul, a gente leva tudo. Barraca, saco de dormir, alimentação pelo período que a gente vai ficar, água. A gente não depende de ninguém para nada. A gente não pode ir lá para pedir nada. Usar a estrutura, alguma coisa deles. Exatamente. Então, a gente vai preparado para tudo. Com treinamento, com equipamento, com viatura, com alimentação própria, com água, com tudo. Então, isso é uma força-tarefa. E a gente vai para ajudar, né? Não para ser ajudado. Lógico que a gente tem um aprendizado. Muitas vezes as pessoas nos ajudam de forma voluntária. Agradecer a Prefeitura de Taquari, que no final
das contas, acabou nos ajudando com instalações melhores, até nos ajudando com alimentação, mas nós tínhamos a nossa verba própria, o cartão próprio, estávamos preparados para tudo. Então, isso é uma força-tarefa. Inclusive, a força-tarefa nossa já atuou até no terremoto da Turquia. E a gente ficou... Eu não tive a oportunidade de ir, mas quem foi lá ficou mais de 20 dias, num frio de menos 15 graus, em barracas próprias e sem usar estrutura nenhuma e nenhuma alimentação. Muitas vezes comendo ração humana, né? Ração militar humana. E foram e voltaram e cumpriram a missão com galhardia, ajudaram, encontraram pessoas lá. A nossa cadela Joy atuou lá, né, na Turquia, encontrou pessoas lá. Então, isso só para que o público em geral entenda o que é uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros e o porquê que a gente não pode atuar de forma isolada, né? É isso. Não, bacana. Quero mandar um abraço aqui pro nosso irmão Francisco aí que está nos assistindo aí, pro Edil, nosso irmão Edil Siqueira aí também, o Sargento Mota aí dando os parabéns para nós. Sua mãe tinha colocado aqui, acho que vocês têm parentes lá no sul? Ah, bem lembrado. Minha mãe lembrou bem. Meu pai nasceu em Erechim. Nós temos meus avós também eram de Caxias do Sul. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial. Eu sou descendente de italianos e gaúchos, né? Eu amo o meu estado aqui de São Paulo, nasci no estado de São Paulo, mas não tem como a gente desvincular das nossas raízes, né? Então, tanto é que eu lembro do meu pai tomando chimarrão quando eu era criança, na cuia dele, né? E eu lembro quando eu era criança que eu não gostava, eu achava amargo. E quando eu fui para o sul, a primeira coisa que eu fiz lá foi comprar uma cuia e uma erva mate, né? E hoje eu voltei, trouxe a cuia e tomo todo dia. Eu voltei com esse hábito. As tradições. Né? As tradições, não tem jeito. O fruto não cai muito longe da árvore, não, né? Tá certo. Meu querido, a gente está hoje na realidade, com o tempo um pouquinho curto, né? Tranquilo. Tem as coisas. Considerações finais? Eu quero só agradecer a oportunidade, né, Paulo? Como você falou, é sempre bom estar aqui com o irmão, né? Num programa voltado para informações importantes, né? Um podcast que traz pessoas de alto gabarito, né? E estar aqui, para mim, é uma honra, um prazer. Conte sempre comigo, né? Agradecer a toda a corporação, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a corporação que eu amo, né? Agradecer a minha família, minha mãe, minha esposa, minha filha. Detalhe, quando eu cheguei do Sul, minha filha chorou demais, tadinha. Ela falou assim, ela tem 5 anos. Nossa. Ela falou, papai, por que você foi para o Rio Grande do Sul chorando? Eu falei, papai foi ajudar as pessoas. Ela falou, não queria que você fosse, você não vai mais, né? Eu falei, não, agora o papai não vai mais. Então foi muito difícil para ela também. Então agradecer minha filha, a pessoinha de 5 anos que eu aprendo muito todo dia. Agradecer mais uma vez minha esposa, minha mãe, minha família, minhas irmãs, todo mundo que fez eu ser quem eu sou e que me dá suporte todos os dias para a gente poder continuar tentando ajudar as pessoas, né? É isso. Meu irmão, eu agradeço a presença, a gente está se conhecendo melhor agora. Saiba que está sempre em pé e a ordem o programa aqui. Faço questão de liberar um outro espaço para você e o Cabo Navarro. A gente está falando somente do projeto de escola, que isso é muito importante. A gente tem que divulgar o que é bom, a gente tem que divulgar. Eu sou bem a favor disso daí, tá? Parabenizar a corporação, como a gente estava falando naquele bate-papo antes aqui, é louvável o trabalho de vocês. É uma coisa assim que só quem conhece um pouco do bombeiro sabe. E eu volto a falar, por trás daquela farda tem um pai de família, tem um marido, tem um filho. Não pensa que a pessoa se acostumou com aquilo, que para ele é normal, que não é. A gente teve o exemplo de você que se emocionando aqui, que se a gente não dá uma mudada aqui, passa todo aquele filme na cabeça novamente, né? Quero agradecer a todos os patrocinadores do nosso programa, que sem vocês a gente não conseguiria estar realizando esse nosso bate-papo aqui. Agradecer mais uma vez a presença aí. Quero agradecer a todos que nos assistiu, que mandou uma mensagem. Desculpa se ficou alguém aqui sem tá sendo comentado aqui, que às vezes passa despercebido, tá? Um forte abraço a todos aí, uma boa noite e até semana que vem.